cumprimentar todos e em particular o Geoparque Naturtejo, a equipa da Naturtejo, mas não só, são vários geoparques e eu vou aqui referenciá-los todos, Arouca, penso que também está connosco, Terras de Cavaleiros, Açores e Estrela, e é com muito gosto que vamos testemunhar 47 geoparques da Unesco. Queria também cumprimentar, porque penso que está presente uma alta representante da Unesco, penso que assim é, tive essa indicação ainda há 2 minutos, e portanto também queria cumprimentar a Unesco pelo trabalho extraordinário que tem feito a este nível, para além naturalmente, e por fim, cumprimentar a equipa de Turismo Portugal, na pessoa da Teresa Ferreira, que abriu ainda há pouco a sessão, cumprimentar todos da equipa de Portugal que tem feito aqui um esforço extraordinário no sentido de ajudar a construir um destino turístico enquanto destino turístico de eleição, alavancada em diversas valências, entre os quais, naturalmente, os parques, os geoparques reconhecidos na rede mundial da Unesco. O Sr. Presidente ainda há pouco falou do esforço que temos vindo a fazer nestas alturas, neste tempo extraordinariamente difícil de todos, para reconhecer que as regras dos sanitários uma hora lançou a nível de toda a fileira do setor do turismo, incluindo-se também, naturalmente, aqui os centros de interpretação. Penso que sem som, tive aqui a indicação, mas vou continuar. Se me perderam alguns, agora vou tentar retomar. Estava eu a dar nota que o Turismo de Portugal lançou em boa hora uma iniciativa que se reconheceu mais tarde como emblemática e que acabou por ter uma repercussão muito interessante em toda a fileira do setor turístico, em particular também nos centros de interpretação e serviços das entidades gestoras dos 5 geoparques nacionais, reconhecidos pela Unesco como fazendo parte da rede. Foi um trabalho árduo, que só seria possível naturalmente com o envolvimento de todos e que eu espero muito honestamente que tenha repercussões a nível do turista, a nível das que o turista tenha uma experiência de facto interessante e que suscite novas visitas, que possa replicar mais tarde uma segunda, terceira, quarta visita ao nosso destino. E, portanto, queria dar essa nota relativamente ao selo e agradecer o esforço de todos. Em segundo lugar, dar-vos nota que há muito mais a fazer, naturalmente, e, portanto, o Turismo de Portugal tem estado e bem envolvido numa série de projetos, para além daqueles que eu já referi. Interessa naturalmente trabalharmos cada vez mais em rede, aqui com o envolvimento das entidades regionais de turismo também, desenvolvendo as residências científicas, os programas de empresas em vários geoparques, a aquisição de bilhetes conjuntos também para potenciar uma visita cruzada ao longo do território, ancorada nos vários geoparques, e portanto todos estes projetos devem e terão com certeza ver a luz do dia muito em breve. E, para tanto, temos que continuar a trabalhar em conjunto, e esse é o compromisso do turismo. A Teresa, com certeza, dirá isso mesmo ao longo do webinar também, firmará esse compromisso, e estou certa que da contraparte, da vossa parte, também teremos absoluto compromisso para agarrar este desafio, trabalharmos sinergicamente em rede. E, portanto, deixo-vos com esta nota de compromisso, mas sobretudo com uma nota de esperança, acreditando que o futuro seja naturalmente melhor do que este presente turbulento que vamos gerindo hoje dia a dia. Desejo-vos muita saúde e muito ânimo, com muita garra para agarrar os desafios do futuro. Muito obrigada por estarem aí desse lado e espero que em breve possam também estar deste lado, estejamos todos do mesmo lado, não virtualmente. É esse mesmo. Muito bem, muito obrigado, Secretária de Estado Rita Marques, de ter estado connosco nestes momentos iniciais e de nos ter
dado ânimo e estímulo para continuarmos a trabalhar em rede. Não poderá acompanhar os trabalhos porque tem um programa de visita hoje, mas nós vamos continuar. Dar-vos conta que esta ideia do ciclo de webinars tem este grande objetivo de consolidar a rede e de dar-nos a conhecer todo este potencial e, portanto, os webinars que ocorrerão em julho e depois retomarão em setembro têm a mesma lógica de organização, ou seja, cada um tem um tema específico e o de hoje está relacionado com os desafios dos geoparques no mercado interno alargado, portanto Portugal e Espanha neste contexto de pandemia. Tem sempre um anfitrião do geoparque, organizador, que no fundo faz a apresentação do seu geoparque do trabalho desenvolvido, do seu potencial. Temos sempre, o objetivo é ter sempre um orador convidado que aborde o tema do webinar e termos também, uma parte relevante de todo este processo, parceiros, incluindo parceiros privados, empresas, do geoparque anfitrião, no fundo para também podermos ter aqui de viva voz a experiência de quem participa ativamente e com atividade turística nos territórios. E sem mais delongas, passo à Joana Rodrigues, que é a representante do Geoparque Naturtejo nesta nossa rede de geoparques Unesco em Portugal, que, enfim, que nos vai apresentar já uma longa vida deste Parque Naturtejo, daquilo que têm feito e das experiências e dos desafios que têm pela frente. Joana, faz favor de partilhares a tua apresentação e de nos apresentares, sobretudo para quem ainda não conhece, o Geoparque Naturtejo. Muito bom dia, Teresa, obrigada. Começar por agradecer ao Turismo Portugal, que realmente tem sido incansável trabalhar, colaborar connosco, e aos geoparques portugueses, com quem temos trabalhado muito perto, e em especial aqui ao Geoparque Estrela, porque tem estado a dar aqui o apoio técnico para que seja possível este nosso webinar. Antes de eu começar a apresentar o nosso território, vou fazer só uma pequena introdução. Não sei se a tela já está perfeitamente partilhada. Muito bem. Vou então apresentar o que é este conceito do geoparque. O que é um geoparque mundial da Unesco. Quando falamos em geoparques mundiais da Unesco, estamos a falar de um programa, que é o Programa Internacional de Geociências e Geoparques, que foi criado em 2015, apesar dos geoparques já existirem desde 2000. Tem a sua rede, começaram na Europa em 2000 e têm vindo a crescer e sempre a trabalhar perto com a Unesco, e em 2015 foi então criado este programa e neste momento esta designação internacional está a par com outras designações, com as reservas da biosfera ou com o património mundial, que nós já conhecemos há mais tempo, são mais antigos e são de facto marcas mais conhecidas. Quando falamos num geoparque, normalmente pensamos em parques naturais, pensamos em parques temáticos, mas na realidade um geoparque não é um parque temático, não é um parque natural. Pode ter no seu interior, no seu território pode haver um parque, pode haver áreas protegidas. Não é apenas um parque com sítios geológicos, nós temos muitos sítios geológicos por todo o mundo, no nosso país, bons exemplos, mas o geoparque é mais do que isso, são mais do que as rochas. Na realidade, um geoparque é um conceito transversal, uma abordagem ao território, uma ferramenta de desenvolvimento territorial em que celebramos a história do nosso planeta, as etapas, como é que nós chegamos desde a formação do planeta até aos dias de hoje, as nossas paisagens, mas não só, além do património geológico, e porque a geodiversidade está relacionada intimamente com a nossa sociedade, nós temos a relação com o restante património natural, cultural e material, e pretendemos que este seja um destino sustentável. Os três pilares dos geoparques são o geoturismo, a educação e a geoconservação. Obviamente que para nós termos os geoparques precisamos que o nosso património geológico esteja protegido, esteja salvaguardado e que possa ser usufruído a nível educativo e do geoturismo para podermos divulgar este conceito e consciencializar para o património geológico. O geoparque, além do património geológico e da geodiversidade, tem uma grande dinâmica com vários conceitos, não só de conservação do património natural, cultural, biodiversidade, mas também chamada de atenção para a utilização sustentável dos recursos, dos riscos. São territórios de ciência em que se pretende
que o desenvolvimento sustentável seja abrangente e inclua todas estas áreas, e é um selo que tem que ser revalidado, ou seja, um geoparque é criado, segue critérios e um processo de classificação, e depois de ser designado tem que, de 4 em 4 anos, ser revalidado para percebermos se está realmente a seguir todo o seu plano de acordo com as orientações da Unesco. Neste sentido, os geoparques estão comprometidos com a Agenda 2030, são 17 objetivos e centenas de metas em que estamos comprometidos para alcançar a sustentabilidade do nosso planeta, e estes territórios são fundamentais nesta questão. Os geoparques estão organizados numa rede mundial e várias redes continentais. Atualmente temos 147 geoparques em 41 países. Amanhã serão endossados oficialmente mais territórios. É uma viagem, permite-nos uma viagem pelo património geológico mundial, e é uma rede colaborativa. Cada geoparque segue as orientações da Unesco, mas tem a sua estrutura adaptada às especificidades dos seus territórios, dos seus países, dos seus continentes, das suas dimensões. Portanto, são conceitos bottom-up, em que as comunidades, os agentes locais têm que estar envolvidos para este desenvolvimento. Terminar só por falar um pouco nos geoparques mundiais da Unesco em Portugal. Atualmente temos 4, amanhã seremos oficialmente 5. Temos o Geoparque Nato Tejo, que foi o primeiro geoparque em Portugal, depois seguiu-se o Geoparque Arouca, o Geoparque Açores, Terras de Cavaleiros e, como vos disse, em final de processo de classificação, amanhã o Geoparque Estrela, mas que já está, obviamente, a trabalhar como geoparque. Mas para saberem mais sobre todos estes geoparques, temos então este ciclo de webinars. Se forem seguindo os próximos episódios, ficam a conhecer todos estes territórios. Posto isto, vou então falar um pouco sobre o território do Geoparque Nato Tejo, falar um pouco da nossa experiência turística. Eu não sou da área do turismo, eu sou geóloga, mas trabalho neste território e vivo há muitos anos, e acho que consigo mostrar um pouco o que é que temos neste território e dar a conhecer estas maravilhas. Portanto, este geoparque, como eu disse há pouco, foi criado em 2006, foi o primeiro geoparque em Portugal. Na altura em que surgiu a ideia, em 2013, havia pouco mais de uma dezena de geoparques no mundo inteiro, na Europa, e nós estamos no centro de Portugal, na fronteira com Espanha, mesmo na fronteira. Eu hoje estou aqui mesmo na fronteira, nas termas de Monfortinho. É um território que inclui 7 municípios: Castelo Branco, Idanha Nova, Nisa, Oleiros, Penamacor, Proença Nova e Vila Velha de Ródão. Este é um território maioritariamente rural, um território com baixa densidade. Em cada quilómetro quadrado temos 23 habitantes, mas é um projeto que é transversal a todo este território. Temos vários contrastes, conseguimos ter paisagens mais amplas, mais as tradicionais paisagens abertas do norte alentejano, e também temos a zona da montanha, temos Oleiros e Proença Nova, em que já estamos em ambientes completamente diferentes, daí a vantagem de termos agregado todos estes municípios. O objetivo é que todo o território se junte em torno deste conceito de desenvolvimento sustentável. Este geoparque tem um grande mosaico cultural, várias tradições, desde a gastronomia ao artesanato. Aliás, estamos agora também com algumas finalistas nas maravilhas da cultura popular: a viola beirou, o madeiro de Penamacor, a olaria, etc. E, na realidade, toda esta diversidade agrega-se à volta do património geológico. O património geológico é o elemento central, é o fio condutor de todo este território. Nós temos uma rica geodiversidade, que se materializa em cerca de 176 geossítios, ou seja, sítios de interesse geológico, onde nós conseguimos realmente perceber como é que a Terra se foi formando e como é que se foi alterando e modificando. E destes 176 geossítios, temos 17 que nós destacamos como sendo geomonumentos, são paisagens deslumbrantes, são como locais emblemáticos de visita obrigatória, muitos deles de relevância internacional. Temos vários tipos de paisagens, rochas que foram formadas há milhões de anos, que atualmente são rochas sólidas, em tempos foram magmas. Temos fósseis, que são os vestígios, são são capítulos da nossa história. Conseguimos compreender como é que foi a vida, como é que a vida foi evoluindo no nosso planeta desde que apareceu, como é que se foram extinguindo, como é que foram aparecendo novas espécies. Temos antigos oceanos muito bem marcados e representados com 500 milhões de anos, que atualmente estão no topo das montanhas. Temos os meandros, por exemplo, os meandros do Zezer, que são realmente um geossítio bastante emblemático e transversal no nosso território.
Temos também formas graníticas. Os granitos formaram-se inicialmente no interior da Terra, nas entranhas da Terra, com magmas muito quentes. Atualmente estão expostos e conseguimos ver verdadeiras esculturas naturais. São como que janelas para o interior da Terra. Conseguimos ver como a água e os agentes erosivos foram moldando estas paisagens. Ou, por exemplo, as portas de Almorão, que nos contam contam-nos milhões de anos de histórias. Normalmente nós dividimos o nosso dia em horas, em segundos, em minutos, em meses. Em geologia nós temos que falar em milhões de anos e conseguimos ler esta história, os vários capítulos desta história no Geoparque. Também a atividade mineira é importante, não é só uma atividade dos dias de hoje, mas é uma atividade bastante antiga. Temos vestígios muito antigos da idade do ferro do nosso planeta, que mostra que realmente a civilização humana foi sendo moldada e foi sendo adaptada aos recursos do território. Ou, por exemplo, as minas de Segura, que elaboraram com grande intensidade na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Aliás, o património geomineiro é muito importante, nós pertencemos a uma rede que é o Roteiro de Minas e Pontos de Interesse Geológico e Mineiro de Portugal, que é uma rede que engloba centenas de pontos em Portugal, locais que podem ser visitados pelos turistas com interesse mineiro e geológico. Mas todo além do património geológico, são feitas pontes com a biodiversidade, com habitats protegidos, com espécies emblemáticas. Estamos, por exemplo, a trabalhar com uma espécie endémica que é a rosa albardeira de Toulons, que estamos a tentar tornar uma marca e também a preservar. Estamos também a trabalhar com sementes tradicionais da região que foram desaparecendo, estão ameaçadas, e estamos a tentar salvaguardar esse património genético. Património histórico riquíssimo, estamos numa zona de fronteira, portanto foi sempre uma zona bastante ocupada. Património arqueológico, desde a arte rupestre, vestígios do Paleolítico, megalitismo, período romano, ou seja, é um território muito rico e continua a ser até aos dias de hoje. Estando no centro disto tudo, as comunidades locais, porque os geoparques são pessoas, as pessoas que vivem cá, as pessoas também que nos visitam, mas as comunidades locais são muito importantes porque dão vida aos territórios, são elas que estão aqui, são elas que conhecem melhor do que ninguém o território, são verdadeiros tesouros culturais. Em termos de conservação da natureza, em termos de geoconservação, nós temos que salvaguardar, como falei no início, o património geológico. Têm sido feitas já algumas classificações, proteção de alguns locais, também o seu enquadramento local em planos de ordenamento e planos de desenvolvimento. Temos também a classificação de alguns locais. Temos, por exemplo, recentemente estão a ser valorizados, ainda estão em valorização locais como a Georrota do Orvalho na Cascata da Fraga da Água d'Alta ou o Barrocal de Castelo Branco, portanto são locais que estão a ser melhorados do ponto de vista da visitação turística. A educação para a sustentabilidade é uma das principais missões dos geoparques e a sustentabilidade não se aprende de um dia para o outro, portanto temos que começar desde cedo a incutir estes comportamentos e a alertar para a sustentabilidade do nosso planeta. Temos um trabalho bastante regular com as escolas do território, mas também de todo o país e até escolas internacionais, com vários recursos educativos, em que focamos não só as questões da geodiversidade, mas muitas outras questões relacionadas com a sustentabilidade. Mas vamos discutir no âmbito destes webinars, para sabermos mais sobre desenvolvimento sustentável e geoparques. O Geoparque Terras de Cavaleiros vai organizar ainda em julho um webinar e certamente vamos ficar a saber ainda muito mais sobre este assunto. Durante este período de pandemia que estivemos em casa, criamos uma plataforma, o Geoparque Natureza Esteja em Casa, não só com recursos, com apoio educativo, mas também com apoio lúdico e alguns recursos turísticos que possam ser explorados a partir de casa. E agora, centrar um bocadinho mais na questão do turismo, do geoturismo, que é de facto um dos nichos que nós trabalhamos. O geoturismo não é exclusivo dos geoparques, mas é um nicho que nós trabalhamos bastante, porque é um segmento que se foca na geodiversidade. Portanto, não só fazemos uma abordagem transversal em que incluímos também o turismo de natureza, o touring paisagístico, a saúde e bem-estar, mas é de facto na geodiversidade, no património geológico, que está o elemento agregador de toda a nossa abordagem turística. Sobre o geoturismo também vamos ter um webinar, penso que já na próxima semana, do Geoparque Aroca, portanto podemos também detalhar esta questão. E agora vou apresentar um pouco da nossa oferta turística, de nossos recursos turísticos, que são de facto o que diferencia os geoparques. Temos várias aldeias tradicionais, não só aldeias de xisto, 4 aldeias de xisto e aldeias históricas, mas são mais de 400 povoações, portanto temos muitas aldeias tradicionais. Temos diversas áreas protegidas e classificadas, ou seja, além do geoparque, que é uma área, segundo a lei portuguesa, é uma área classificada, temos também áreas protegidas, como o Parque Natural do Tejo, o Monumento Natural das Portas de Ródão, a paisagem protegida da Serra da Gardunha. Temos também vários Rede Natura 2000, como a Malcata, a Serra de São Mamede. Temos também uma biorregião
Temos também a Carta Europeia de Turismo Sustentável numa parte do território, com o município de Penamacor. Temos também a Reserva da Biosfera Transfronteiriça, do Tejo Internacional, Portugal e Espanha, mas também para falarmos melhor sobre as marcas Unesco, também teremos um webinar, penso que em setembro, dos Açores, que também vai articular melhor esta questão das marcas Unesco. Nesta altura do ano, as praias fluviais são fundamentais e o verão aqui é bastante severo, portanto as praias fluviais são muito importantes. Este ano temos 5 praias com qualidade de ouro da Aquéricos, além de todas as questões de segurança sanitária. Temos 35 museus e espaços de centros de interpretação, temos várias temáticas, desde a arqueologia, à cultura, à arte, temos também centros de interpretação do património natural e um centro de ciência viva da floresta, que é um local para pôr as mãos na ciência e nas atividades. Os percursos pedestres são também um dos produtos mais procurados, são mais de 1000 quilómetros de percursos pedestres, cerca de 65. Temos todo o tipo de temáticas, desde pequenos trilhos, rotas urbanas, até percursos pedestres de pequena rota e grandes rotas. Temos um folheto em que temos toda esta informação e no nosso site podem descarregar os tracks e é possível ter toda a informação. Assim como o BTT, para quem gosta de um turismo mais ativo, são mais de 700 km marcados, mais outros tantos 700 km de tracks que estão disponíveis online e que é possível conhecer o nosso território através do BTT. Além de alguns estabelecimentos reconhecidos como Bike Hotel e também centros BTT que dão apoio a ciclistas. Os eventos estão também no centro da nossa organização da oferta turística, porque temos uma agenda recheada de todos os anos, este ano é atípico, mas normalmente temos uma agenda bastante recheada de festivais, de espetáculos, de desporto de natureza, exposições, música, etc., que tenta trazer, chamar também ao território, pessoas que já vieram uma vez, que já vieram duas, mas podem sempre voltar para ver estes eventos e fazemos também programas turísticos especiais. Mas é de facto nas experiências que nos focamos, a forma de experimentar e viver o território, não só com degustações, com reconstituições, com invasões francesas, de contrabando, workshops de ouro, de garimpo, podemos garimpar como faziam até há bem pouco tempo aqui os mineiros da região, aromoterapia, gastronomia, etc. E temos também a questão das termas. Hoje eu estou aqui nas termas de Monfortinho, que é um dos 3 estabelecimentos termais. Temos também a Fadagoda de Nisa e a Águas de Penamacor, que é um local em que nós exploramos não só a questão, não é só o bem-estar, mas também a água é muito importante, não só porque é um dos problemas que a nossa sociedade tem que saber lidar, e é importante sensibilizar para a questão da água e também para a importância e a riqueza das águas. Cada água é uma água, e nós aqui podemos experimentar várias águas diferentes, as águas não sabem todas ao mesmo, podemos fazer provas de águas e perceber que desde que chove até que a água sai nas torneiras e que sai nas fontes e nas nascentes, tem um grande percurso que vai influenciar o quimismo e o sabor de cada água. Estas experiências são também experiências de ciência e conhecimento, visto que isto é um dos valores acrescentados dos geoparques. Vir cá implica que se tenha uma visão diferente e que se perceba como é que as paisagens são formadas e como é que o território se organizou. E experiências em família, que este ano penso que serão uma das nossas grandes apostas para o verão que tem algumas limitações. Vamos apostar também em experiências para toda a família. É possível vir fazer garimpo de ouro, fazer vários workshops, passear, ir aos centros de interpretação, etc. Toda a nossa oferta turística está organizada em pacotes turísticos. Nós temos as rotas pelo Geoparque, são pacotes temáticos que temos natureza, cultura, bem-estar, que estão disponíveis em 4 línguas, português, inglês, espanhol e alemão. São os principais mercados que nós trabalhamos. Temos também algumas específicas, por exemplo, para o mercado francês e também alguns programas sazonais, obviamente aproveitando alguns eventos da região. Estes programas turísticos são essencialmente programas de 3 dias, 2 noites, podem ser sempre adaptados, mas tentamos que incluam alojamento, restauração, as experiências e os guias que levamos às várias feiras. A abordagem é uma abordagem temática, portanto uma rota do ouro pode incluir visitar uma antiga mina de ouro, até fazer um workshop de ourivesaria, provar o ouro do Tejo, que é o nosso azeite, ou as rotas das montanhas, ou a água, etc. Quanto ao alojamento,
O território tem mais de 133 alojamentos, desde campismo a 4 estrelas. Nós temos 57 parceiros. O trabalho com os parceiros é extremamente importante porque criamos uma relação de proximidade e de confiança com os parceiros. Portanto, tentamos criar sinergias e ir trabalhando o mais próximo possível. Eu hoje estou aqui neste espaço do Hotel Fonte Santa, tenho que agradecer terem-me disponibilizado aqui um cantinho para eu poder falar. Temos também a restauração, que é extremamente importante, e estamos numa região que tem uma gastronomia bastante reconhecida pela tigelada, os maranhos, as migas de peixe, o vinho calum, o plangaio, etc. E além disso, em Portugal temos também, a nossa gastronomia é também património da humanidade e material, a dieta mediterrânica, e é um dos pontos fortes do nosso país e obviamente daqui do nosso território. Este é o espaço da Adega dos Apalaches, que a seguir vamos ter mais informação. Os nossos geoprodutos são produtos inovadores que estão baseados na geodiversidade, são também uma grande aposta do território, temos vários tipos e tentamos que alguns produtos que já existiam, outros que estão a ser adaptados e reinventados, que tenham uma abordagem à geodiversidade do território. Temos biscoitos trilobites, temos óleos essenciais com a flora autóctone, temos licores de ouro, etc. Estamos a trabalhar neste momento para que estes produtos, que atualmente alguns podem ser comprados aqui em todo o país, mas estamos a tentar trabalhar com uma nova plataforma de comércio eletrónico para tentar que os produtores consigam fazer chegar os seus produtos a mais locais. E neste sentido temos também as infraestruturas turísticas e serviços geo, ou seja, são parceiros que são verdadeiros embaixadores dos territórios, que têm os seus espaços, as suas atividades bastante em confluência com os valores dos geoparques, têm as suas decorações, a sua abordagem adaptada, ou seja, o turista chega e pode usufruir do geoparque ainda quando não tirou os pés do hotel ou do restaurante, como por exemplo, vamos ouvir falar a seguir do Geohotel de Monsanto, que é um desses exemplos. E Portugal, nós temos no nosso território temos uma grande parte da história geológica de Portugal, alguns episódios bastante importantes dos últimos 600 milhões de anos, são 5.000 km², portanto temos uma grande diversidade de paisagem. Este é um local para desconectar, é possível estar aqui, caminhar sem encontrar ninguém, é possível estar perfeitamente à vontade, aqui é fácil de assegurar a distância social. Os geoparques são de facto novas formas de comunicar o património, de comunicar esta relação que o ser humano tem com o planeta. Aliás, vamos também falar de comunicação num dos próximos webinars organizado pela Estrela. E para terminar, relembrando o turismo do centro, que chegou o tempo, e o turismo de Portugal, que tu podes, nós estamos aqui em Portugal este ano, de facto vamos apostar mais em trazer portugueses. Já temos notado que há uma grande quantidade de pessoas do próprio território que têm feito atividades no território, têm visitado locais, apesar de viverem cá, nem sempre conhecemos o que está à nossa volta. Portanto, as pessoas que vivem cá, também as pessoas de todo o país. Nós temos também, em colaboração com o Turismo de Portugal, foi desenvolvido o selo Clean and Safe para os geoparques, no nosso caso, dedicado às nossas atividades, portanto, aos nossos guias, os nossos serviços. Os geoparques são destinos saudáveis e de bem-estar, não só por esta questão por privilegiarem as atividades de natureza, os espaços rurais, alojamentos familiares, portanto são de facto locais em que podemos estar à vontade e em segurança. E deixar-vos só o convite para visitarem também os geoparques mundiais, no Visit Geoparques. Em breve também poderemos ter mais novidades sobre os geoparques portugueses. Podem seguir as nossas atividades nas nossas redes sociais, nas nossas agendas e já agora também dos geoparques podem aproveitar que estamos aqui em frente ao computador e já seguir as redes sociais de todos os geoparques. Teresa, não sei se me alonguei um bocadinho, se calhar. Sim, mas não faz mal, Joana, porque de facto foi uma apresentação muito completa, com imagens muito inspiradoras, parabéns. Às vezes também conta a qualidade da nossa apresentação, parabéns. E há aqui um trabalho bastante completo em diferentes áreas, portanto o geoparque, qualquer geoparque, portanto, tem este compromisso com a biodiversidade e, portanto, é muito mais do que a dimensão turística, digamos assim, mas eu diria que a dimensão turística tem aqui um papel muito relevante e os parceiros do setor do turismo, enfim, não só como forma de divulgar este património tão rico, mas também como comprometidos com
o respeito pela biodiversidade e pelas práticas sustentáveis e de facto, como já temos discutido no nosso grupo da rede dos geoparques, a dimensão da sustentabilidade, enfim, orientada para as atividades turísticas é claramente um tema para densificarmos e para aprofundarmos. Muito obrigada, Joana, pela partilha e parabéns pelo trabalho desenvolvido pela Naturtejo. Passamos agora para o segundo bloco deste webinar, que tem a ver com os parceiros que a Naturtejo convidou para estarem presentes connosco e para partilharem a sua experiência e darem o seu contributo. Temos a Conceição Rocha, que eu pedia que ligasse a câmara para a podermos ver, e temos o Ricardo Martins, que também pedia para, não estou a ver ainda, para ligar a câmara. Ricardo, está connosco? Só um bocadinho. Sim, Ricardo, muito bem, muito obrigado. A Conceição e o Ricardo combinámos, não é uma lógica de apresentação, mas de partilha de testemunho. Eu começaria pela Conceição e também depois farei uma pergunta idêntica ao Ricardo, porque eu acho que precisamos de saber do que é que estamos a falar quando falamos de Adega dos Apalaches, até porque este nome não há de ser por acaso e, portanto, pedia à Conceição para partilhar connosco o que de especial tem a Adega dos Apalaches e porquê este nome, e já agora também quem a visita, quem são os, imagino que felizardos, consumidores da Adega dos Apalaches. Esta é a primeira pergunta para a Conceição. Muito obrigada, muito bom dia, estão-me a ouvir bem? Sim. Muito bem. Primeiro que tudo queria agradecer à Joana Henrique Rodrigues o facto de nos ter convidado a participar nesta conferência que vemos com extrema importância para a visibilidade e a divulgação do território. Porquê a Adega dos Apalaches? Porque nós estávamos em Oleiros a gerir o Hotel Santa Margarida e o Hotel Santa Margarida não era conhecido, Oleiros não era conhecido em termos turísticos e, portanto, tínhamos que pegar em algo que fosse potenciar o território e chamar visitantes turísticos, essencialmente, a Oleiros. E então, de facto, pegámos em duas vertentes, a vertente natureza e a vertente gastronómica. Na vertente natureza, portanto, sempre vimos o Geoparque como um potencial a divulgar para os nossos hóspedes, portanto, desde o início que abrimos em 2012, criámos uma pasta informativa que damos a todos os nossos hóspedes quando chegam no check-in, onde informamos tudo aquilo que podem visitar no território do Geoparque. Portanto, é de extrema importância, para além de divulgarmos a nossa pasta, informamos todos os locais de interesse que podem visitar. Em termos gastronómicos, pegamos naquilo que poderia ser de extrema importância para ser um produto sustentável e consistente e de continuidade, que foi o cabrito sonado, que é um produto há muitos anos produzido em Oleiros. Portanto, nós demos-lhe a forma de consistência, fazendo todos os domingos cabrito sonado em Oleiros, como um produto a degustar para os nossos hóspedes que frequentavam o hotel. Como os nossos hóspedes, vindo para um território mais rural, gostariam de ter uma experiência mais integrada no ambiente rural. Daí surgiu a adega. A adega num conceito que na terra, uma adega é um local onde vêm os amigos, onde vêm petiscar, não é um local de grandes pipas de vinho, é um local onde se vem fazer petiscos, onde se bebe um copo, onde se conversa, onde se reúnem os amigos e os visitantes. E, portanto, desenvolvemos a adega e então que nome dar? Que estávamos no território do Geoparque, no Tríado dos Apalaches. Daqui vemos, do local onde estou neste momento, na Adega dos Apalaches, visualizamos um mar verde,
de arvoredo, por enquanto, e vamos ver se ele se preserva. E no fundo temos o Geoparque como fundo aqui da Adega dos Apalaches. Portanto, achamos que Apalaches seria um ótimo nome para inserir este conceito que pretendíamos desenvolver neste território. E então iniciamos com um pequeno espaço e o espaço foi-se alargando e de facto tem tido grande aceitação pelos nossos clientes. Primeiro com clientes da terra, começando por um prato do dia, custos bastante acessíveis e lentamente fomos desenvolvendo o cabrito chonado feito em forno a lenha e desenvolvendo muito o conceito das memórias e dos sabores da terra, utilizando as panelas de ferro, utilizando no fundo aquilo que era tradição na terra. Portanto, isto foi cativando os locais e pelos nossos hóspedes do hotel foi sendo uma complementaridade do alojamento. Portanto, lentamente se foi desenvolvendo e neste momento em termos de produto, fazemos cabrito chonado todos os dias de quinta a domingo ou à hora do almoço, fora disso só para grupos com pré-marcação, tendo neste momento 2 fornos a lenha onde fazíamos o cabrito chonado, portanto, como lhe disse, de quinta a domingo. Em termos de clientes, neste momento nós temos clientes de todo o país, essencialmente de todo o país, da região da Grande Lisboa, Grande Porto, de Faro, de Lagos. Portanto, neste momento o nosso cliente passa a palavra. Aliás, eu conto uma história que em tempos eu tive uma ligação de que eu pensei, ok, o indicativo é indicativo estranho, era de um país de leste. Eu pensei, ok, quem é que está a ligar para a Adega dos Apalaches de um país de leste? Pronto, mas não era de um país que estavam a ligar, era da América, um português que era imigrante na América, vinha a Portugal, sendo da zona de Santarém, queria fazer a sua reserva para a Adega dos Apalaches e queria ter a segurança quando viesse a Portugal. Gostaria de gostar do cabrito chonado. Portanto, o cabrito chonado é um produto, segundo reza a história, trazido pelo padre António de Andrade, que andou pelo Oriente, foi o primeiro português jesuíta que andou pelo Oriente e segundo ele reza a história, ele via os indígenas a comer os caprinos sem lhe tirarem a pele, isto é, o caprino, o cabrito, neste caso, é arrancado o pelo como se faz às galinhas, portanto é um produto muito característico e genuíno desta zona e segundo, portanto, divulgamos pelos nossos hóspedes, é um produto trazido do Oriente pelo padre António de Andrade. E aqui nós estamos, no fundo, a dar-lhe consistência, continuidade e a tentar que isto seja um produto que também ajude a desenvolver o Geoparque como ponto de encontro de quem neste momento faz a rota do Tríduo dos Apalaches. Muito obrigada, Conceição. Sim, senhores. Não temos um restaurante qualquer, nem este restaurante podia estar num qualquer sítio. Portanto, claro que não, tem mesmo que estar no Geoparque Natur Tejo. E eu passava agora também ao Ricardo Martins, que é responsável pelo Monsanto Geohotel Escola, portanto, também não é um nome qualquer, numa aldeia muito relevante das aldeias históricas de Portugal. E também lhe perguntava, Ricardo, o que é que faz deste Geohotel, não é assim muito comum esta expressão, o que é que faz do seu hotel ou do vosso hotel algo especial e integrado na Natur Tejo e também, tal como perguntei à Conceição, quem são os vossos clientes? Muito bem, bom dia a todos. Creio que me devem estar também a ouvir em condições. Inicio também por agradecer ao Geoparque Natur Tejo, também à Joana Rodrigues pelo convite que nos foi feito. E então começo por explicar o que é o Monsanto Geohotel Escola e o porquê também de não ser um nome propriamente comum e também porque não estamos situados, completaria o seu raciocínio de há pouco, que é também não estamos situados numa aldeia qualquer, ou seja, é a aldeia de Monsanto, que também é uma aldeia bastante especial. Então iniciamos, ou seja, esta
parceria e este contacto que temos com o Geoparque Natureza do Tejo surge logo desde o início da criação do próprio conceito, ou seja, ainda numa fase de projeto do hotel, que eu depois já explico a seguir um pouco mais o enquadramento do hotel, mas esta relação com o Geoparque Natureza do Tejo surge logo então na definição do próprio conceito daquilo que seria o projeto que viria a ser desenvolvido, ou seja, este conceito foi desenvolvido também em parceria e juntamente com o IPCB através da Escola Superior de Gestão de Idanha Nova, e daí aparecer, em termos de designação, e também o conceito de hotel-escola. Por isso esta parceria surge logo muito antes de nós, inclusive, termos aberto ao público. Relativamente ao hotel propriamente dito, ou seja, o hotel fica situado na aldeia histórica de Monsanto, que é bastante particular, ou seja, insere-se também no Geoparque da Natureza do Tejo, prima pelas suas características, a própria aldeia, não é? Pelas suas características tão específicas e na qual o hotel se insere plenamente e se enquadra plenamente com a estética da própria aldeia. Relativamente ao hotel, este projeto surge de uma requalificação de um edifício existente, entretanto transformado em requalificado e depois também reclassificado como Hotel 3 Estrelas, atualmente como Hotel Rural 3 Estrelas. Funciona também como hotel-escola, porque desenvolveu-se entretanto com o IPCB a parceria de forma a criar também o conceito que na altura era pioneiro, ou seja, no ano em que começou a ser desenvolvido foi a primeira unidade hoteleira a desenvolver este tipo de conceito com o ensino superior, embora já existissem outros de âmbito de ensino profissional, ou seja, então em 2015 foi o nosso ano de abertura, avançámos para esta definição. E juntámos então estes dois conceitos, nomeadamente o Geohotel pela ligação ao Geoparque e tudo aquilo que isso implica e engloba, e a parte do hotel-escola pela dinamização que foi criada e que é desenvolvida atualmente juntamente com a Escola Superior de Gestão de Idanha Nova. Relativamente ao hotel, é o único hotel, neste caso é o único empreendimento turístico com categoria de hotel na aldeia de Monsanto, embora existam muitas outras unidades de alojamento, estabelecimentos de alojamento. Relativamente ao conceito propriamente dito e relativamente ao Geoparque, o próprio hotel não é só o nome, ou seja, é óbvio que não seria só a questão de termos o nome de Geohotel. Neste desenvolvimento de conceito que foi feito juntamente com o Geoparque, foram desenvolvidas e foram definidas algumas das características, quer estéticas, que são bem visíveis para quem visitar a unidade hoteleira, ou seja, não só mantendo, também pegando numa dos cores da parte da Geoparque, que é a proteção e a promoção, mas principalmente a proteção, ou seja, relativamente à reestruturação que foi feita no edifício, mantivemos completamente a traça que já existia anteriormente, que em tudo está de acordo com a própria traça da aldeia. E depois internamente então foram desenvolvidos uma série neste caso, de pormenores e detalhes que em tudo se enquadram com a questão da parceria que tínhamos com o Geoparque. Ou seja, como eu disse, relativamente à referência a elementos decorativos, quer a referência a elementos e pontos turísticos da própria aldeia, por exemplo, temos particularidades como cada quarto ter um nome distinto referente a um ponto turístico de atração da própria aldeia. Temos informação, tal como a colega Conceição Rocha que referiu há pouco, partilhamos também toda a informação referente à questão do Geoparque, neste caso a nossa recepção, ou seja, o hóspede quando chega tem disponível toda a informação que neste momento conseguimos reunir relativamente a informações, desde o tipo de atividades que podem desenvolver, o mapa do próprio Geoparque e brochuras, entre outros itens de divulgação, temos também essa informação disponível. E depois internamente, para quem conhecer o hotel, como disse, vai encontrar diversos elementos e diversas referências ao próprio Geoparque, às características que fazem referência, neste caso, à aldeia e que assim justificam também o desenvolvimento deste conceito. Falando da questão ainda da componente do hotel-escola,
Porquê? Porque isto implica uma sinergia com os nossos estudantes da Escola Superior de Gestão, nomeadamente cursos ligados à atividade turística, ou seja, gestão hoteleira, licenciatura em gestão hoteleira, licenciatura em turismo, CETESP em restauração e bebidas, em cozinha e pastelaria. Então, com a criação deste conceito de hotel-escola e implicando, havendo uma interatividade entre os estudantes e a própria operacionalidade do hotel diário, ou seja, os nossos estudantes têm um conjunto de aulas laboratoriais que decorrem no hotel, em que permite que os estudantes nas diferentes áreas e relativamente aos diferentes cursos que frequentam, acabam por desenvolver uma atividade e que, dependendo da atividade, os coloca em contacto direto com a realidade diária do hotel, ou seja, para além de ser um contributo extremamente positivo para o seu percurso académico, também acaba por contribuir de certa forma para que até os próprios estudantes, que a maior parte, muitos deles e a maior parte também são de fora da região, acabam com esta sinergia, acabam por ficar a conhecer muito mais e melhor também a própria região em que estão a frequentar o seu curso. Ou seja, isto não funciona também só para os turistas, como também funciona para esta outra parte, para esta componente do hotel-escola, em que acreditamos que de facto é um contributo bastante positivo. Exatamente. Ricardo, e fala-nos só, para terminar esta primeira intervenção, dos clientes. Quem são os clientes do hotel? Do hotel, sim. Sim. Relativamente aos hóspedes, Monsanto, tal como basicamente a região centro, sempre primou por ter, é óbvio que a nossa maior porcentagem de hóspedes são sempre os portugueses, em segunda instância os espanhóis, é inevitável. O que aconteceu ao longo dos últimos anos, e neste caso que abrimos em 2015, tem-se verificado, é óbvio que depois temos um conjunto de hóspedes que vêm dos vários países da Europa, nomeadamente à imagem da região centro também, os franceses, italianos, entre outros, mas o que se verificou também nos últimos anos é que fomos ganhando outros mercados, nomeadamente brasileiros e americanos, embora, pronto, nesta fase é óbvio que agora estamos restritos, quase cingidos só aos portugueses, e alguns espanhóis que já começam a aparecer, mas na nossa operação normal são estes os mercados, e destacando aqui um também, pelo qual a aldeia também é reconhecida, já foi inclusive referida na comunicação e nos mídia, que é o mercado asiático, ou seja, é uma particularidade da própria aldeia, pelo facto de não ser um mercado tão comum em outros destinos turísticos, e que no caso de Monsanto temos também uma enorme procura por parte do mercado asiático. Sim, e é sobretudo japoneses ou... Sim, são os japoneses, não é? Sim. Já tive essa experiência de visitar Monsanto com um número significativo de japoneses, exatamente. Eu queria, para uma última intervenção, tanto da Conceição como do Ricardo, e voltava novamente à Conceição, pedia que ligasse, queria fazer duas perguntas enfim, para poder responder na mesma intervenção. Primeiro, neste contexto de pandemia, e porque é esse também um dos temas do nosso... Tem que ver depois logo o nosso webinar. Joana, Joana, tem que desligar o som. Está no nosso Facebook. A Joana não está a desligar o som. Conceição, queria perguntar-lhe, neste contexto de pandemia, o que é que teve que adaptar, alterar, para poder transmitir uma experiência de confiança e de segurança aos seus clientes? Essa é a primeira pergunta. A segunda, se quer dar alguma sugestão, algum contributo de melhoria para os geoparques, neste nosso desafio de trabalharmos em rede os 5 geoparques, também da sua experiência, nos quer deixar aqui alguma boa ideia para nós podermos trabalhar. E pedia-lhe então essa resposta e depois passaria ao Ricardo. Mais uma vez, doutora Teresa, eu não ouvi a última pergunta. A última questão tinha a pedir-lhe um contributo, uma sugestão de melhoria do nosso trabalho dos geoparques em rede, da sua experiência, o que é que nós poderíamos fazer mais, melhor, dada a sua, enfim, experiência enquanto empresária.
Deduz a pergunta porque continuei a ouvir com dificuldade. Percebi a primeira pergunta que tinha a ver com as medidas que tivemos que adotar tendo em conta a pandemia, certo? Certo, isso mesmo. Certo, isso. Está a ouvir? Estou. Muito bem, deixa de ouvir. Estava eu a dizer, percebi que da primeira pergunta tinha a ver com as medidas que foram adotadas relativamente à pandemia. Portanto, nós, quando a pandemia surgiu, tentámos imediatamente adotar algumas medidas de precaução, quer redução do número de clientes, quer os... No entanto, tendo em conta o receio dos clientes que tinham feito pré-reserva e que, de facto, consideramos que seria de repensar a continuidade do serviço. Portanto, decidimos encerrar, em meados de março, informando todos os hóspedes, os clientes que tinham reserva na adega, que iríamos encerrar por tempo indeterminado, tendo em conta a evolução da situação. Portanto, estivemos encerrados praticamente 2 meses e meio, abrimos no dia 1 de junho, quando abrimos, aderimos também ao selo do Movimento do Turismo de Portugal, do Clean Safe, adotámos todas as medidas preconizadas pela Direção-Geral de Saúde e pelas entidades oficiais, nomeadamente a questão da lotação do restaurante, e todas as medidas de distanciamento social e de higienização, quer no interior, quer no exterior. Como temos espaço exterior, privilegiamos todo o nosso espaço exterior para receber os nossos hóspedes. E, portanto, tem sido uma experiência de alguma forma gratificante, porque quer dos colaboradores a quem demos formação, quer dos clientes que nos visitam, praticamente todos adotam as medidas preconizadas. E, de facto, estamos a trabalhar com segurança e de alguma forma também criando aqui na terra onde estamos inseridos, que é uma pequena aldeia, a confiança de que estamos a adotar todas as medidas de segurança para que possamos ser visitados por pessoas do exterior. Como sabe, quando há deslocação de pessoas de zonas afetadas, quem os recebe fica de alguma forma um pouco receosa. Hoje em dia olha-se para essas pessoas um pouco, será que ou não será? E, portanto, aquilo que preconizamos, quer para os nossos colaboradores, quer para nós próprios, é dar provas de que estamos a tomar todas as precauções no sentido de quem nos visita pode nos visitar com segurança. Relativamente à primeira questão, relativamente à questão que me pôs, a segunda que eu ouvi com dificuldade. Quer que eu repita? Sim, é muito simples. Se tem alguma ideia, sugestão para os geoparques melhorarem o seu produto, a sua oferta. Conseguiu ouvir, Conceição? Muito bem. Mais ou menos, mas eu deduzo aquilo que quero dizer. Portanto, em termos de adega, como referi inicialmente, era um pequeno espaço, uma pequena iniciativa, numa tentativa de que ela fosse consistente e sustentável. E, portanto, demos-lhe continuidade e, neste momento, tendo em conta a aderência e tendo em conta também o prazer que nos dá na prestação deste serviço e tendo em conta também aquilo que é a satisfação dos clientes quando saem, porque saem de alguma forma, não é só porque estamos com um estabelecimento, restaurante, aquilo que podemos contribuir com a nossa atividade para quem vem, sai daqui orgulhoso de nos ter visitado. E, portanto, tendo em conta isso, neste momento estamos a ampliar o nosso espaço, no sentido de que
a nossa produção seja uma produção própria em termos de produtos hortícolas, desenvolvendo aquilo que são as tradições ancestrais da terra e procurando também em termos de produtos consumidos e confeccionados no local possam ser apelar às memórias de quem nos visita, porque de facto quer os sabores, quer as memórias e os cheiros, de alguma forma nós tentamos replicá-los naquilo que é a nossa atividade, na confecção, quer na produção. Tendo em conta isso, também estamos, porque temos mais um espaço, de uma construção que é típica daqui em Xisto, em que vamos recuperar para ser esse um local onde os nossos hóspedes que vêm de longe possam visitar aquilo que eram algumas tradições da terra, nomeadamente relativamente ao artesanato, que era a tecelagem, quer outras atividades e artesãos que neste momento estão a desenvolver já alguns trabalhos relacionados com a cortiça, relacionados com a madeira e que possam ser também um espaço que possa ser utilizado por esses artesãos da terra. De alguma forma, pretendemos que este seja um espaço que se venha não só para degustar este produto único e genuíno de Oleiros, como também levar memórias, quer através dos sabores, quer através dos cheiros e quer através de pequenas peças que possa levar deste território e que o leve para o local onde habita e que de alguma forma a nossa continuidade se prolongue por esse país fora. Muito obrigada, Conceição. O nosso mercado é essencialmente nacional. Muito obrigado. Portanto, temos uma aderente ao selo Clean and Safe e uma empresária que continua a investir no território, portanto são dois sinais muito bons de confiança. Passo ao Ricardo. Ricardo, consegue ouvir-me bem? Sim, sim, estou a ouvir bem. E tem presente as duas questões que eu coloquei, não preciso de repetir? Sim. Ok. Sim, percebo. Muito bem, começando pela primeira questão, relativamente às medidas que foram tomadas. Nós, no nosso caso, acabámos por nunca necessitar de encerrar a atividade, ou seja, sempre nos mantivemos em atividade por uma particularidade bastante específica, porque caso contrário, certamente não teríamos também oportunidade nem condições para nos manter em atividade, como aconteceu com a maior parte dos alojamentos. Ou seja, nós inicialmente fizemos basicamente também o que, tal como disse a Conceição Rocha, tivemos os mesmos procedimentos que a maior parte dos estabelecimentos, ou seja, inicialmente a primeira referência que tivemos, isto ainda em final de fevereiro, início de março, eram as normas das orientações da DGS, neste caso para empresas, depois mais tarde surgem as orientações para hotéis, ou seja, essas sim que já nos diziam muito mais respeito, ou seja, davam-nos muito mais informação de como proceder. Depois houve uma evolução e, entretanto, final de abril, isto como referi porque não encerramos a atividade, final de abril, quando foi lançado o selo Clean and Safe, entretanto começámos a implementar as medidas que eram, no fundo, que foi o reforço que o selo trouxe, foi o reforço que trouxe às orientações já existentes, e por isso iniciámos o processo de implementação, acedemos, neste caso, ao Clean and Safe já no início de maio, depois procedeu-se, final de maio, início de junho, à formação de todos os colaboradores às formações que são requeridas e que estavam disponíveis online relativamente ao selo Clean and Safe, e entretanto ainda em maio, como temos o serviço nós trabalhamos com o serviço de alojamento e pequeno almoço neste momento, então pelo facto de servirmos o pequeno almoço, nós depois também tivemos em consideração as normas, as orientações que saíram em meados de maio relativamente à questão de restauração de bebidas, ou seja, neste caso, relativamente às anteriores, eram transversais, relativamente à parte do alojamento, limpeza de zonas comuns, etc, manuseamento de roupas, materiais, etc. Depois, já relativamente à restauração, nós tínhamos um modelo de serviço de pequeno almoço em buffet, basicamente tivemos que proceder à alteração para o serviço à carta, ou seja, isso implicou alguma reestruturação até em termos de equipa, para podermos dar resposta ao tipo de serviço que passámos a disponibilizar. Relativamente depois a questão de muita da informação, nomeadamente a informação disponibilizada nos quartos, a informação disponibilizada, a própria carta do pequeno almoço,
assim como a informação das atrações turísticas, que normalmente dispunhamos na recepção também, ou seja, e a carta de bar. Tivemos que proceder à transição, neste caso, para a criação em formato digital e para que seja disponível para o cliente em formato digital, caso assim o hóspede pretenda. Atualmente, continuamos com a implementação deste processo do Clean and Safe, ou seja, porque há um conjunto de procedimentos a desenvolver, que é um processo, ou seja, não é algo estanque, como já alguém referiu hoje, ou seja, não é algo que nós num momento não temos, no momento seguinte já temos. De facto, sim, o selo é uma questão de submissão online, mas depois há todo um desenvolvimento de outras atividades e procedimentos, e implementação destes procedimentos, que vai reforçar as orientações da DGS, por sua vez. Queria aproveitar ainda para referir, em relação às características do hotel, que há pouco acabei por não referir, e também no âmbito desta questão da ligação e da nossa parceria com o Geoparque, embora tenhamos só o serviço de pequeno almoço, para além das outras características que eu referi anteriormente, ou seja, quer em termos estéticos, estruturais, informação disponível, o manter da traça do próprio edifício, ou seja, para manter o enquadramento na própria aldeia, que por si só a aldeia já espelha bem esta questão da proteção e da promoção neste caso, dos geomonumentos também, não é? No fundo a aldeia acaba por ser um monumento. Nós, no nosso serviço de pequeno almoço, e também incluindo aqui a componente da questão da biorregião, que eu sei que foi referida pela Joana Rodrigues, mas entretanto, pronto, acabámos por não desenvolver mais esse tópico, ainda relativamente à questão da biorregião, ou seja, nós, embora não seja totalmente constituído por produtos biológicos, mas estamos a trabalhar nesse sentido, ou seja, mas a nossa oferta de pequeno almoço acaba por ser outro elemento bastante distintivo em relação à oferta que temos. Porquê? Por dois motivos. O primeiro é porque primamos por tentar e fazer todos os esforços para que os nossos produtos sejam locais, eventualmente regionais, e a segunda componente é o facto de grande parte desses produtos, não vou precisar, mas cerca de 50%, se não ultrapassa já os 50% dos itens disponíveis no pequeno almoço, são de produção biológica e parte deles são locais, ou seja, são aqui do Concelho de Idanha. Obrigado, Ricardo. Pode passar para a última questão, por favor, para mantermos o nosso tempo. Relativamente à questão de notas que possa transmitir em relação àquilo que o Geoparque poderá fazer. Eu acho que um dos tópicos interessantes e mais importantes que já se verifica, ou seja, não é novo, mas é a continuidade na criação e desenvolvimento das sinergias que o Geoparque dinamiza com os parceiros. Com os parceiros e com todos os atores das várias áreas, não é só o turismo e a hotelaria, mas de todas as áreas, neste caso, que acabam por estar envolvidos neste processo, desde os produtores, entre outros, animação turística, etc. Ou seja, reforçar e continuar a fazer o que já tem vindo a fazer, porque de facto isso para nós ajuda-nos muito, para nós, operadores, para nós, neste caso, entidades e unidades hoteleiras, de alojamento, entre outros, ajuda-nos muito porque, de facto, a criação, por exemplo, a agilização da visita de grupos que por vezes são organizados ou em parceria ou de outra forma por parte do Geoparque, é óbvio que trazem, primeiro, traz-nos a nós mais um maior número de visitantes também, que vêm através, neste caso, daquilo que é criado e desenvolvido pelo Geoparque, assim como também esses mesmos grupos acabam por depois não ficar, ou seja, não somos só nós que vamos usufruir desse benefício. Não é um benefício, mas não somos só nós que vamos usufruir da visita desses turistas, mas sim todos os parceiros. Ou seja, no nosso caso é o alojamento e pequeno almoço para já, depois há os restaurantes, há as lojas que vendem os produtos locais, produtores que também, neste caso, poderão ter produtos para venda, etc, etc. Ou seja, há um conjunto de produtos turísticos que acabam por ser consumidos e potenciados por este tipo de sinergia que é criado pelo Geoparque. E talvez relativamente à comunicação, é óbvio que todos estamos a par de que, sim, a comunicação deve ser constante, já mas é óbvio que ainda, principalmente considerando esta fase em que estamos,
é extremamente importante continuar a reforçar a comunicação. Reforçar a comunicação, porque neste caso há muitas coisas que acabamos por deixar de poder fazer, por isso há que apostar naquilo que temos em mãos. Não é? E neste caso a comunicação, seja ela online, principalmente online. Online, exatamente. Obrigado, Ricardo, também pelo seu testemunho de uma entidade, de um alojamento que está comprometido em transmitir confiança e segurança aos seus clientes e o seu reforço e o que destacou da relevância de trabalharmos em parceria no desenvolvimento da nossa oferta e na própria comunicação. Muito obrigado pela sua participação. Passamos para o nosso orador convidado, o José Maria Barrera, do Geoparque Viluercas Jara, de Cáceres. José Maria, estás connosco? Podes ligar a câmara? Muito bem. Olá. Obrigado por teres aceito este convite. Já percebemos que és amigo da Naturtejo há muito tempo. Isso. E para além de poderes partilhar a tua experiência, temos este tópico do nosso webinar de hoje, que tem a ver com o desafio que este contexto de pandemia nos apresenta e, portanto, gostávamos de ouvir a tua experiência. Damos-te um quarto de hora, 20 minutos para fazeres a tua apresentação. Ok. Muito obrigado por la invitación y intentaré hablar despacito en castellano, ¿no? A pesar de haber vivido más de 20 años en la raya y saber que, bueno, pues el portuñol es el idioma rañano, pero en estos casos mejor seguir hablando en castellano. Espero que me entendáis perfectamente. Voy a compartir mi pantalla, si os parece bien. ¿Sí? Ainda não. Por supuesto, tengo que... Ya está. Bien, ¿verdad? ¿No? Ya está. Sí. Que agradecer mucho vuestra invitación y, por supuesto, a Naturtejo, con quien nos une mucho trabajo juntos, incluso antes de que los geoparques existieran. Ya estábamos haciendo cooperación transfronteriza y cruzando el río Erjas, quitándonos los zapatos, porque todavía no había puente, así que tenemos muchos años de experiencia conjunta y bueno, para mí siempre es un placer participar en todos estos eventos que Naturtejo organiza en verano. Siempre me ha tocado ir para allá, yo estaba siempre muy contento de participar en todo esto, a pesar de que el verano para nosotros es complicado, como ya sabéis. Bueno, quiero saludar a todos, desde luego, todos los amigos y las amigas de los geoparques portugueses que están por aquí. Felicitar, en fin, de todo corazón al nuevo Geoparque Estrela por su denominación y que estemos muy pronto trabajando juntos tan fuertemente como con Naturtejo. Bueno, os he preparado una pequeña presentación, primero para que sepáis dónde estamos, en Extremadura, en la parte, digamos, más oriental de Extremadura, ya pegando con Castilla-La Mancha, con la que compartimos una parte de la geología también, aunque realmente a mí me gusta más presentar esto así, justamente por los espacios de cooperación entre la provincia de Cáceres y la Beira Baixa, y donde, como sabéis, tenemos relaciones muy especiales, muy desde el inicio entre ambos geoparques, algo que no solamente facilita la cercanía, sino facilita igualmente la geología. Este arco que pintamos aquí hemos llamado el puente sobre la cuarcita armoricana, una formación geológica muy visible en nuestras sierras, muy visible, por ejemplo, en Peña García, pero absolutamente visible en cualquier fotografía que veáis de Villuercas y que comparten otros territorios que están a nuestro lado. Bueno, esto puede ser un símbolo, alguno ha propuesto ya esto como un símbolo, es un
ignofósil de Daedalus que compartimos ambos geoparques. Pero como decía, la formación cuarcita armoricana está en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, que para nosotros es Parque Nacional. Está en la zona cepa de Cancho de Ramiro, que también tiene pues unas portas parecidas a las de Vilabella de Rodán. Y que, por supuesto, ya compartimos con toda la reserva de la Biosfera, Reserva Internacional de Tajo-Tello, y al cual vamos a sumar nuevos espacios como la Sierra de Gata, que es también tiene muchas relaciones transfronterizas con la zona de Penamacor y con todas las iniciativas culturales de las aldeas do Xisto, por ejemplo, ¿no? Y nosotros tenemos aquí abajo una nueva reserva de la biosfera pegando, así que estamos ya rodeados de 2 reservas de la biosfera, pero esto lo único que hace es acrecentar la importancia de este arco de cooperación transfronteriza, de cooperación entre amigos, de cooperación entre personas y territorios que comparten muchos objetivos, pero distintos recursos, distintas maneras de tratarlos, distintas maneras de atender, distintas maneras de contar relatos, lo que hace que, en fin, todo el sistema esté muy enriquecido. Para nosotros ese puente de la cuarcita armoricana que podéis ver aquí en los riscos de la sierra de nuestros geoparques, podría significar una nueva ruta turística, pero es más, es un espacio de cooperación. Es algo donde trabajamos nuestros proyectos educativos, donde trabajamos la colaboración científica, donde hay mucha cooperación institucional, es decir, los presidentes de la Cámara con la presidenta de la provincia de Cáceres, pues se conocen perfectamente. Esta mañana creo que ha estado allí en Termas de Monfortiño el diputado que es responsable del geoparque junto con la consejera de Turismo de Extremadura. Y quiero decir que institucionalmente es el puente sobre la cuarcita armoricana podría ser algo físico, podría ser una ruta, pero pensad en ello como algo conceptual, como algo que nos impele a trabajar juntos. Bueno, estos son paisajes del geoparque. El geoparque, su territorio va desde la cuenca del Tajo por el norte a la cuenca del Guadiana por el sur. Es un territorio elevado, lleno de sierras y valles que están alineados así paralelamente, en lo que reconocemos como el relieve apalachano, que quizás es el primer contexto geológico español de relevancia internacional y cuya mejor representación pues está aquí en este geoparque. Este es otro de los grandes hitos de nuestro geoparque, la cueva de Castañar de Ibor, que es famosa por la colección de espeleotemas que se pueden observar dentro, una diversidad bastante importante y apreciada, o por los primeros fósiles del Ediacárico. En este caso tenemos aquí un bloque de claudinas que se da en Oristostromas. Este es de la Reserva de la Biosfera de la Siberia, pero se da igual en los Oristostromas que tenemos al norte del geoparque o incluidos en las calizas del Valle del Ibor, y que realmente pues, le dan una singularidad paleontológica a este geoparque. Por supuesto, trabajamos la investigación, las cuestiones sociales. El geoparque es importante para la gente y la base de todo ello para nosotros es el proyecto educativo. Comenzamos desde muy abajo para trabajar con los niños, después con las familias, después con las asociaciones, con las instituciones, y cuando más o menos estamos seguros, digo más o menos porque es un trabajo inacabable, cuando más o menos estamos seguros de que la gente comprende qué es el geoparque y cuáles son los valores patrimoniales que tiene el geoparque, entonces es cuando comienzan a participar en la gestión del geoparque, tanto en la gestión de los proyectos educativos como en la gestión del propio geoparque, en la cual participa todas las organizaciones territoriales representativas junto con las administraciones públicas, la universidad y las asociaciones profesionales, ¿no? Bueno, esto es una muestra de un edusitio, no un geositio, es decir, un mural
dentro del patio del colegio que va explicando el tiempo geológico y los hitos dentro del geoparque. Esto es una ceremonia, un evento que se hace todos los años, la geoconvivencia, y donde participan todos los escolares de todos los centros educativos del geoparque. He puesto esta foto de abajo de manera especial porque en este día Naturtello participó, vino con un grupo escolar y participó de este día, donde se hacen muchas actividades. Normalmente se hacen descubiertas de campo, pero luego finaliza con este seminario, algunas veces al aire libre, otras veces utilizando pabellones polideportivos, y donde cada centro educativo le expone a los demás lo que han aprendido durante el año acerca del geoparque, qué tipo de actividades han realizado, etcétera, etcétera. Una de las actividades más ilustrativas el año pasado fue el proyecto de Geopaca Folk, utilizando la mascota del geoparque, y que bueno, acaba de ser publicado todo el proyecto en la revista Caparra, que es la revista más importante a nivel de educación en Extremadura, y bueno, que además tuvo la oportunidad de hacer el cierre de la última conferencia europea de geoparques que se celebró en Sevilla. Un proyecto interesante porque no solamente se hace dentro del colegio, sino que involucra a toda la comunidad, a los mayores, a los padres, a los profesores, en fin, es un proyecto de comunidad, no un proyecto de centro. Bueno, me decíais que cómo lo hemos pasado durante la pandemia. Pues muy mal. La verdad es que lo hemos pasado bastante mal. Hemos estado muy encerrados en casa y con las empresas cerradas. Yo ahí os he pintado ahí un logo del coronavirus y nuestro propio logo como anticuerpo para cargarse a los virus, para que veáis que, bueno, vamos trabajando para salir de algo que ha sido muy triste, que ha sido muy duro, sobre todo que ha significado en nuestros casi 10 años de existencia la segunda crisis económica muy fuerte. La crisis económica en el medio rural se desplazó a 2011, 2012, 2013, donde comenzamos a perder población de una manera extraordinaria y a aguantar con las empresas que teníamos. Y cuando ya estábamos realmente saliendo de ahí, ha venido esta otra que ha cerrado 63 empresas. 63 empresas que están reabriendo, pero han habido 63 empresas turísticas, desde luego el sector más afectado por la pandemia. Otros como la agricultura o el comercio han aguantado bastante mejor. Y realmente estamos utilizando ese tirón de la agricultura para incorporar a todo el sector primario y al sector agroalimentario dentro de la acción turística, de tal manera que ahora mismo actúen de tractor de la recuperación económica dentro del geoparque. Ha habido, por supuesto, muchísimo desempleo y además en una temporada en la que para nosotros es la temporada alta, ¿no? Entonces, realmente, como sabéis, aquí en España el confinamiento ha sido brutal. Se han hecho medidas de emergencia desde la propia provincia, un plan denominado Reactiva, que ha proporcionado posibilidades de empleo, también posibilidades para las empresas, para distintas cuestiones, tanto para poder recontratar a sus trabajadores, como para abrir, como para cuestiones de promoción turística, también de desinfección, aprender a desinfectar, aprender a comunicar un entorno saludable, como ya Joana comentó anteriormente, y también para los ayuntamientos para hacer planes de choque de reactivación del empleo. Por supuesto, la Junta de Extremadura, nuestro gobierno autónomo, pues no se ha quedado atrás, ha puesto diferentes medidas, muchísimas medidas, para tratar de recuperar el empleo. Esperemos que
bueno, que tengan un efecto lo más rápido posible, aun sabiendo que para el turismo pues puede llegar a ser un año perdido, lo cual es un desastre. También desde el grupo líder se han puesto rápidamente en marcha distintas medidas para que, bueno, las empresas vayan invirtiendo, no quizá de cara a este año, pero sí de cara al nuevo año, si tienen que hacer inversiones, bueno, pues prepararse mejor, también realizar no solamente adaptaciones de contextos saludables, sino adaptaciones tecnológicas para adaptarse mucho mejor bueno, pues a todo el contexto de búsqueda de nuevos mercados, de nuevos clientes, bueno, en fin, de todas las iniciativas que podemos colocar bajo el paraguas de territorios turísticos inteligentes. Hemos tratado de mantener el fuego encendido, o sea, que no decayera el ánimo dentro del territorio y fuera, utilizando las redes sociales. Hemos colocado una serie que llamábamos El Geositio del Día y que durante 50 días ha hecho 50 propuestas absolutamente diferentes, con fotografías las más espectaculares que teníamos, y ha sido una campaña que ha funcionado muy bien en redes sociales. El último, cuando cerramos la campaña, había llegado a 120.000 personas con interacciones reales. Con el proyecto educativo hicimos otra serie utilizando otra vez a nuestra mascota y disfrazándola de todo, de submarinista, de geóloga, de inspectora. Y bueno, entonces hemos hecho una serie en castellano y en inglés que se llama ¿Sabías qué? Entonces, cada día íbamos aclarando una curiosidad, una curiosidad, no grandes lecciones, sino solamente cuestiones muy curiosas y que podéis seguirla en nuestra web. Es una serie que de momento ha hecho 24 imágenes, pero que pensamos seguir durante el verano para que tengamos a los centros educativos preparados para el curso nuevo, en fin, ya con una cierta mentalidad. El trabajo con las empresas, como les decía antes, hemos insistido mucho en que el sector agroalimentario se una. La verdad es que los foros que hemos hecho y que hemos incluido en la Semana de los Geoparques Europeos han funcionado bastante bien. Tenemos nuevas empresas, nuevos productos que se han sumado a los productos del Geoparque, y en este sentido estamos bastante contentos de qué manera las empresas de actividades turísticas están de alguna manera paquetizando junto a las empresas agroalimentarias, de tal manera que se pueda visitar una quesería, que se pueda visitar una almazara, un campo de cultivo, en fin, colocar las cosas que están en cercanía para que funcionen como dos sectores unidos. Y esto, bueno, pues está funcionando bastante bien como trabajo realizado en periodo de pandemia. De la misma manera, hemos utilizado este periodo en que hemos estado cerrados para hacer multitud de reuniones y lanzar el nuevo plan de marketing, que es un plan ambicioso, porque es un plan que afecta a toda la provincia de Cáceres, pero luego particulariza en cada una de las comarcas turísticas. En este caso, 4 pinceladas sobre el plan de marketing en el Geoparque. Mirad un poco la distribución mediante la cual vamos a segmentar un poco la provincia. Todo el norte, que comparte una estructura de serranía pues ligada, si hablamos de contextos geológicos ligados al granito y a los valles donde está el regadío. Luego, en estos colores más marrones están lo que podemos denominar territorios UNESCO. Vosotros sabéis muy bien lo que es eso, y estaría el Geoparque y las 2 reservas de la biosfera, y que comparten de alguna manera la misma segmentación en cuanto a posibles turistas, ¿no? Y luego la parte sur, que está más centrada en Cáceres y en el entorno de Cáceres, que bueno, es una ciudad patrimonio de la humanidad con un buen surtido
de productos agroalimentarios en todas las comarcas que lo rodean. Y este es un poco los segmentos en los cuales se está trabajando el marketing, una parte de adultos que posiblemente se comparta con el resto de los territorios UNESCO y una parte quizás más específica del geoparque que peregrinan o que son senderistas o que están interesados de una manera muchísimo más específica en los productos que salen del geoparque, ¿no? Estos son algunos de los productos que están dentro del plan de marketing, os lo voy a enseñar ahora dentro del catálogo, y la manera de trabajar, algo que hemos denominado para toda la provincia el canal 360 grados, ¿no? Trabajando en canales especializados, en redes sociales, en la web, intentando empujar hacia mercados muy específicos o hacia mercados de proximidad. Algunas de las estrategias, ¿no? Como el enriquecimiento de la marca de destino que tenemos ahora mismo y sacar dentro de esa marca pues, riquezas que a lo mejor pudieran estar un poco más ocultas, como la gastronomía, las fiestas. Guadalupe nunca está oculto, pero Guadalupe, en fin, es patrimonio de la humanidad igual y está dentro del geoparque. Y nos están recomendando que cuando hablamos del geoparque Villuercas-Ibores-Jara lo acoplemos igualmente a alguna referencia geográfica, ¿no? Por ejemplo, el geoparque de Extremadura y trabajarlo junto con las reservas de la biosfera que están próximas. Nosotros estamos, de alguna manera, insistiendo mucho en un trabajo que es propio del geoparque y luego propio de todos los geoparques. No parece que todavía el concepto de geoparque, que Joana os explicaba muy bien en su primera intervención, esté todavía en la mentalidad del turista, en la mentalidad de la persona que prepara un viaje de ecoturismo. Entonces, los geoparques, a pesar de llevar 20 años en el mundo, todavía no funcionan bien como concepto en la mentalidad turística, hasta el punto de que se da en las encuestas de demanda que se hacen, y que se hacen en toda España, no solamente aquí, se da el hecho de que hay muchas personas que visitan el territorio sin saber que están en un geoparque, ¿no? Por ejemplo, personas que vienen a Guadalupe por el hecho de que está allí el monasterio de Guadalupe, que no saben que está en un geoparque, o personas que van a Barcelona o que van al monasterio de Montserrat y que no saben que están en un geoparque, ¿no? O que van a la costa, van a la playa y no saben que están en un geoparque. Entonces, tenemos que trabajar todos juntos por mejorar la comprensión de ese concepto y la comprensión de los geoparques como destinos turísticos. En fin, esto es todas las ideas que están trabajándose en el plan de marketing y que repasarlas puede ser un poquito largo para esta intervención. Pero dentro de lo que cabe, los operadores turísticos que trabajan con nosotros o que pueden estar asistiendo a este webinar pueden bajarse este catálogo de servicios turísticos que define más o menos lo que es el geoparque, lo que se puede venir a hacer aquí, en fin, la más pura imagen del geoturismo en cuanto a las facetas de paisajes geológicas, y que sabéis que nosotros siempre unimos con todo lo demás, ¿no? Con la parte más de naturaleza. El geoparque es un sitio fantástico para la observación de aves, para hacer safaris fotográficos, para hacer turismo cultural. Ahí tenéis algunas fotografías de Guadalupe o de la artesanía o en fin, algunos hechos históricos. El turismo religioso seguirá siendo importante en Guadalupe, recibe muchísimos peregrinos, aunque finalmente el turismo religioso no genera mucho negocio, ¿no? Son personas que vienen y se van casi en el mismo día. El turismo gastronómico, sin embargo, sí, a las personas desde luego les gustan nuestros productos como les gustan los vuestros. Son productos hechos con mucha tradición y mucha profesionalidad. El turismo enológico, estamos dentro de una zona demarcada y con ahora mismo 3
3 bodegas participando dentro del geoparque. El astroturismo, realmente cada día con más clientes. El agroturismo, que se puede hacer en distintas zonas del geoparque. Y bueno, cualquier otra opción de turismo activo, desde la pesca al BTT, canoas, alpinismo, en fin, cosas de este tipo. Hay muchas empresas de experiencias que pueden acompañar al turista y que se pueden encontrar toda la información en este catálogo. Las ofertas de alojamientos, evidentemente también bastante importantes. A estas empresas son a las que me refiero, que han tenido que estar cerradas o a medio gas durante el periodo de confinamiento. Los restaurantes o dónde comprar los productos del geoparque, muchos de ellos, ya digo, con denominaciones de origen o participando en la marca GeoFood, ¿no? Cualquier otro servicios que hay, en fin, otras ofertas de servicios, de repostería, etcétera, etcétera. Todo esto está dentro de ese catálogo. Por supuesto, como digo, no queremos trabajar solo, hay mucho trabajo dentro del foro de geoparques. Esta es una campaña Respira Geoparques que hicimos durante la Semana de los Geoparques Europeos, y en el cual cada día todos los geoparques españoles, somos 15, promocionaban solo a uno, ¿no? Por ejemplo, este es el día en el que todos los geoparques españoles estaban promocionando Villuercas y Borrejara, y ahí hay una entrada en Facebook del geoparque de la Costa Vasca promocionando Villuercas, y es un poco lo que hemos hecho. Es la primera vez que lo hacemos y lo seguiremos haciendo, y espero que cada vez con mejor éxito. Esto es el magazine de los geoparques españoles que presentamos en Fitur, ya con los 15 geoparques, aunque ha habido 2 que se incorporan ahora, pero da igual, ya incorporábamos a los 15, y maneras de descubrir los geoparques de España mediante experiencias de visita de 3 días que se explican en el magazine, ¿no? Y ya para terminar, ya que queremos ser lo más breve, esto es lo último que hemos puesto a disposición, y es el nuevo itinerario geológico a la Villuerca. Es el monte más alto, un monte absolutamente educativo, turístico. Es una belleza lo que se ve desde ahí arriba, pero tenía una pista militar para llegar a la base que había arriba del todo, que era completamente intransitable, con lo cual resulta que teníamos casi nuestro mejor recurso inutilizado. Bueno, el Ministerio de Defensa nos lo cedió hace año y medio. Hemos hecho una obra de adecuación de esa carretera, de tal manera que ahora mismo es muy fácilmente accesible, tan fácilmente accesible que vamos a tener que colocar algunas normas de uso y dónde dejar los coches para no irrumpir ni en el hecho turístico ni en el segundo éxito que tiene este monte, que es el ciclismo. Ya todo el mundo quiere que haya un final de Vuelta Ciclista España aquí. Y para despedirme voy a dejaros un vídeo de 3 minutos para que observéis no solamente esta obra, sino qué pinta tiene el geoparque Villuercas y Borrejara. En fin, espero que salga bien y que os agrade verlo. Ese monte que está ahí detrás es la Villuerca, que tiene como 2 cimas. La más alta, donde están las antenas, es la Villuerca Grande. José Manuel, eu acho que não estamos a ver o vídeo, pois não? Sí, ¿no lo veis? ¿No se ve? Eu não, os outros colegas estão a ver? Não. ¿No se ve? Não. No. Ah, ¿y cómo puedo hacer para que se vea? ¿No se está compartiendo la pantalla? Sim, mas o vídeo não está a funcionar. Nós estamos a ver a Pues imagem, aquí estaba... a imagem, mas... ¿Veis la imagen ahora o no? Não. ¿No? O vídeo não aciona. Talvez possas enviar o link onde podemos ver o vídeo. Podes partilhar aqui. Va a ser complicado, Está bem? pero no entiendo por qué no...
¿por qué no se puede ver un vídeo? No sé, quizás tenga excesivo peso talvez, para talvez. ser transmitido. Sim. Bueno, Manuel, se entretanto conseguirmos, podemos deixar para o fim, mas... voy a intentar compartirlo, dejaros alguna dirección para compartirlo y a lo mejor... Podes colocar aqui no chat ou partilhas com a Joana e ela partilha depois com os participantes? Voy a intentar Está bem? que se pueda hacer. Deverá partilhar o player do vídeo. Sí, entonces... Só há que acionar. Pelos vistos é fácil. No pensé que fuera complicado compartirlo. Talvez terminar a partilha da apresentação e depois voltar a partilhar novamente o vídeo. Ah, ok. O sea, que cierre la presentación. Sim. Sim, e depois só fazer o vídeo. Terminar a partilha. Eu, entretanto, tinha colocado aqui uma mensagem no sentido de poder registar algumas questões que quisessem colocar, não só aos nossos oradores, mas também a todos os colegas dos geoparques que aqui estão. Uhum. Temos aqui uma, eu talvez possamos passar a este ponto da discussão e de alguma partilha de experiências. O Luís Azevedo pergunta quais deverão ser os principais fatores a ter em conta na criação de produtos de geoturismo. O geoturismo pode acontecer só nos geoparques ou pode acontecer fora dos geoparques? José Manuel, eu não sei se queres dar algum contributo para essa questão e também pedia à Joana, ao Emanuel, ao António, se quisessem também partilhar a vossa opinião sobre esta questão. Manuel. Bueno, para mí hay una cuestión que me parece importante y es que los geoparques trabajamos mucho antes de fabricar el relato que constituye la base del geoturismo. O sea, hay toda una labor de investigación, de adecuación del espacio antes de reunirnos con las empresas y decirles, mira, el relato es este, ¿no? Lo que contamos y con lo que vosotros vais a maravillar a vuestros visitantes es una parte de la historia de la Tierra que vais a combinar con los recursos culturales y con los recursos ecológicos que hay aquí, pero realmente existe esa unión entre la parte científica y la parte empresarial para poder construir un relato. Porque el geoturismo es, bueno, sabéis que tenemos en la Declaración de Arauca una definición muy eficaz del geoturismo, pero para explicarlo, sobre todo para diferenciarlo del turismo de naturaleza, yo no concebiría ninguna forma de ecoturismo, de geoturismo que no fuera interpretado, que no fuera acompañado, que no fuera de alguien que te ayuda a descubrir lo que tú estás viendo, ¿no? Y eso yo creo que donde mejor se hace es en los geoparques, porque los geoparques son un fenómeno integrado, no es algo que, bueno, tú puedes acompañar a alguien a visitar un volcán o a visitar un desierto, vete a saber, claro, por supuesto lo puede hacer. Y puede hacer geoturismo en cualquier sitio que no sea un geoparque, pero en un geoparque desde luego va a haber bastante más historias y bastante más cuestiones que les sorprendan. Daros cuenta que nosotros cuando recibimos a un visitante trabajamos sobre quiénes son para saber adaptar nuestro lenguaje, nuestra manera de contar las cosas de una manera que le puedan sorprender. Si no les sorprenden, nos dicen adiós, abren la boca, se dispersan, en fin, cosas de estas. Y hay veces que mantener la atención cuando tú tienes un paisaje hermoso
y la gente lo único que quiere es sacar fotografías. Y dicen, no, 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 pero que os voy a contar los secretos de aquí. Y dejan de hacer fotografías y ya están a tu alrededor comprendiendo, preguntando, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos son aptitudes, desde luego, pero tienen que ver mucho con cómo has construido el relato y cómo eres capaz de transmitirlo. Es una competencia que va mucho más allá de dar una simple información de a dónde podéis ir a andar, a caminar, etcétera, etcétera, del resto de las modalidades que se puedan hacer dentro del turismo de naturaleza. Nosotros buscamos un visitante cómplice, un visitante que se implica, un visitante que se deja emocionar y que se deja emocionar podría ser por un cuadro en un museo, pero aquí se deja emocionar por un paisaje que le cuenta uma parte da história da Terra. Obrigado, José Manuel. De facto, a interpretação, a história para contar é muito relevante. Também queria agradecer a partilha de todas as experiências, a forma muito inspiradora com que superaram esta situação tão difícil que estamos a viver. Eu acho que tiramos daqui muito boas ideias que vamos discutir na nossa rede dos geoparques. Portanto, muito obrigado e muita força para continuarem esse trabalho tão relevante que estão a fazer no geoparque e junto das comunidades. Tenho aqui uma outra pergunta. Aqui na Tortejo é uma empresa, uma associação, um organismo que serve a todos. A Naturtejo é uma associação sem fins lucrativos, certo, Joana? Ora bem, a Naturtejo, o Geoparque é gerido pela Naturtejo, que é uma empresa intermunicipal e que tem como associados parceiros privados e uma associação de municípios. Muito bem, portanto, ok. E o nosso trabalho é no território do Geoparque, com os nossos associados, mas também com os parceiros, com todos os parceiros que queiram trabalhar connosco, nós estamos sempre de portas abertas, prontos para trabalhar com toda a gente, porque este é o do território. E, portanto, mesmo que não sejam nossos associados formalmente, nós estamos a estabelecer parcerias na região. Temos centenas de parcerias nos vários setores com vários locais. Muito bem, obrigado, Joana. E é muito virtuosa essa articulação entre os parceiros públicos, os municípios, que no fundo têm grandes competências do ponto de vista do território, com os parceiros privados, com as empresas que trazem o negócio e a atividade turística. Eu talvez passasse a palavra ao António Duarte. António, estás por aí? Porque a propósito desta questão que nos... António, estás? António Duarte, Aroca. Sim, estava aqui a ativar o microfone. Sim, porque como um bocadinho na sequência desta questão que nos colocam sobre produtos de geoturismo e como esse também é o mote do próximo webinar, eu se calhar pedia-te para poderes, abordando esse tema, porque é que faz sentido assistirmos ao próximo webinar para percebermos melhor o que é o geoturismo. Eu já percebi que este é um tema muito pertinente para todos os parceiros do Geoparques. António. António, tens que pôr som. Já está? Está-me a ouvir? Sim, sim. Ok, muito obrigado por este pequeno momento para poder partilhar aqui um bocadinho e fazer uma pequena introdução então para o próximo webinar. Não vamos agora alongar-nos muito sobre estas temáticas, porque vamos ter uma sessão especial Património Geológico e Geoturismo, mas apenas sim dar nota de que concordo plenamente com o José que quando diz que o geoturismo acontece principalmente nestes geoparques porque trabalham o seu território de forma organizada e na sua qualificação para contar histórias e há toda uma qualificação que se faz previamente sobre esse património geológico. De facto, esse património geológico é a base de toda essa estratégia, mas sem o ter trabalhado devidamente, sem poder contar histórias, sem poder estar interpretado, sem poder estar visitável e interpretado, acabava por ser um
sítios de interesse geológico que muitas vezes não teriam esta qualificação de destino geoturístico e de produto geoturístico, digamos assim. Poderia ser ali alguma informação também do turismo geológico, digamos assim, mas nós vemos assim a declaração da Arouca e na componente mais inovadora do turismo como uma abordagem ao território, aos desenvolvimentos que integram toda uma qualificação de parceiros, toda uma qualificação de base local para a promoção organizada de todo o produto. De modo que os destinos aqui têm esta vantagem nos geoparques de trabalharem com muita proximidade com todos. Esta lógica de networking é fundamental. Qualificar estes territórios e fazer esta monitorização também, na esperança, obviamente, da qualidade de vida de quem cá vive, oferecendo produtos e destinos devidamente qualificados e orientados para o mercado. E é isso que nós tentamos fazer, é posicionar-nos então como todos estes geoparques trabalham esta questão do geoturismo de forma, na nossa perspectiva, de forma organizada, que permitem, de facto, sejamos compreendidos ou entendidos a curto, médio e longo prazo como destinos sustentáveis na área do geoturismo. Isso é o grande objetivo destes geoparques. E deixo aqui então para saber um pouco mais o convite para estarem no próximo dia 15 às 15 horas para este pequeno webinar sobre património geológico e a importância que tem para o geoturismo e para a Agenda 2030. Muito obrigado. Obrigado, António. O Emanuel afirma aqui que geoturismo não é só produto turístico e eu vou dar a palavra ao Emanuel para poder completar de viva voz este seu foco, até porque, enfim, o Geoparque Estrela hoje é muito especial porque tem aqui, enfim, em plenitude a classificação como Geoparque da Unesco. Emanuel, queres completar um bocadinho este tema do geoturismo? Sim. Bom dia a todos. Na verdade, a formalização, a oficialização da classificação da estrela é só amanhã, embora a Comissão de Ciências já tenha ratificado a aprovação. Sobre esta questão do geoturismo, de facto, entendemos que olhar para o geoturismo apenas como um produto turístico assente na geologia, vai ao encontro daquilo que os colegas também disseram, assente na geologia é muito pouco e é retirar aqui dimensão àquilo que o geoturismo deve ser. O geoturismo nos geoparques devem apresentar-se sobretudo como uma estratégia de base territorial a partir da qual se constroem produtos integrados, assentes obviamente no turismo de natureza, no turismo científico, no turismo de saúde e bem-estar, no turismo educativo, mas que têm em particular a capacidade de interpretar e de tornar essa interpretação uma experiência turística para quem nos visita, tendo em conta a história geológica, mas também a relação dessa história geológica com a transformação e a evolução que a paisagem teve ao longo dos vários milhões de anos e, obviamente, também com a própria ocupação humana. E é por isso que olhar o geoturismo é também, e isso foi referido hoje, é também relacionar com a gastronomia, com o património, com os modos de vida, com a identidade e com aquilo que estes territórios preservam de tão único e que, do ponto de vista turístico, fazem ou tornam ou permitem que um turista decida visitar a Estrela ou a Neto Tejo ou Vilhoercas ou Arouca e não outro território. Portanto, nós temos de facto de olhar este geoturismo não na estrita conceito daquilo que é um produto turístico, porque reparem, na verdade todos nós trabalhamos no turismo de natureza. E esse produto é um produto importante e vai continuar a existir. O que é que nós fazemos diferente? Colocamos nesse produto de turismo de natureza uma interpretação que fazemos ao património geológico e à relação do património geológico com a paisagem e damos uma experiência turística diferente na forma como os turistas conseguem perceber aquilo que também conseguem ver e conseguem experienciar. Saber que um queijo da Serra da Estrela é muito mais que um queijo, é muito mais do que degustar um queijo, é uma história de centenas de anos
que está, no caso da Estrela, na origem do próprio topónimo desta montanha. E, portanto, isso é também geoturismo, e por isso eu defender que o geoturismo tem de ser visto, e a própria declaração da Arouca defende isso, tem de ser visto como algo muito mais do que geologia, porque os geoparques são geologia, mas a geologia nos geoparques são o ponto de partida para a grande estratégia de desenvolvimento destes territórios. Muito obrigada, Emanuel, pelo teu contributo. Nós vamos caminhando para o fim, porque tínhamos combinado que não iríamos fazer webinars que durassem mais do que 2 horas. Eu queria só saber se a Ana Sofia Lopes, da Comissão Nacional da Unesco, ainda está connosco. Sim, sim, estou. Olá, Ana Sofia. Não sei se queria também deixar aqui uma mensagem da Comissão Nacional da Unesco antes de encerrarmos, dado que é, enfim, o patrocinador institucional desta classificação. Bom, eu estou aqui em representação do Dr. Sérgio Pejão, nosso novo secretário executivo. Não me indicaram palavras a dar. O que lhe vai na alma só. Sim, sim. Apenas dizer que realmente, da minha parte, felicitar os geoparques pelo trabalho que têm vindo a fazer. Não sendo a minha praia, estou temporariamente aqui a tentar tratar um bocadinho da área da ciência, mas felicitar os geoparques pelo trabalho e, sobretudo, incentivar para que assim continuem, porque acho que Portugal, mesmo sendo um país pequenino, a nível de geoparques, acho que está muito bem representado. Muita força para todos, sobretudo nestes tempos de pandemia. Muito obrigada, Ana Sofia. É um pequeno, grande país cheio de diversidade e os 5 geoparques de facto refletem isso mesmo. Eu iria propor que concluíssemos, mas para concluir bem, ia tentar experimentar aqui uma coisa que é ligarmos todos os vídeos, mas não ligarmos o som, mas ainda assim batermos palmas à classificação do Geoparque Natur Tejo e assim encerramos o nosso primeiro webinar, ok? Geoparque Estrela, Teresa. Geoparque Estrela, peço desculpa. Tinha isto tão bem preparado. Geoparque Estrela, claro, com certeza. Parabéns, Geoparque Estrela. Parabéns e até ao próximo webinar, dia 15 às 15 horas, promovido pelo Geoparque Arouca. Um grande abraço para todos. Muito obrigado. Obrigada, parabéns, Estrela. Obrigado. Obrigada. Foi a chefe que disse para as pessoas que não. Estás a ver no vídeo, eu também estava. Obrigado e hasta luego a todos. Não há crise. Ela, como o Geoparque Estrela, passa a ser. Eu não sou ligado. Tu tens o teu ligado ou não?